Tempo difícil, a gente está vivendo um tempo onde a gente precisa buscar cada vez mais o Senhor. A gente não pode esmorecer na fé, muito pelo contrário, a gente precisa buscar a presença de Deus com mais intensidade. Tempos difíceis são tempos de nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Em momento algum podemos abandonar o Senhor na nossa vida, mas em tempos difíceis nós precisamos buscar com mais intensidade o Senhor. Nós precisamos entender o que Deus quer para nós agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. E o que Deus quer para nós agora é nos usar com mais poder ainda, entre a nossa família, entre os nossos amigos, onde tivermos oportunidade, vamos falar do Senhor às pessoas. Precisamos de compreender a vontade dEle. Pergunte para o Senhor a cada nova manhã: Senhor, o que o Senhor quer fazer da minha vida hoje? De que maneira o Senhor quer me usar hoje? De que forma o Senhor quer usar a minha vida para abençoar a vida de alguém? Se aproxime mais do Senhor, estreite mais seu relacionamento com Ele, busque mais o Senhor com mais intensidade na sua vida. Nós estamos estudando a palavra de Deus, meu amado. Nós estamos pensando e refletindo sobre o que Paulo disse aos Filipenses no capítulo 1, no verso 21, quando ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso que a palavra de Deus tem nos ensinado, tem nos desafiado a viver. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos de cada novo dia, cada manhã, pensarmos e refletirmos sobre esse versículo da palavra de Deus, o que Deus tem falado conosco. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim a vida se resume em Cristo. Nós precisamos de tornar isso a realidade da nossa vida, nesse tempo difícil que estamos vivendo de pandemia, nesse tempo em que temos experimentado noites escuras, dias terríveis, provações terríveis. Nós precisamos de concentrar as nossas forças nisso. Para mim, o viver é Cristo. Temos aprendido algumas coisas importantes já sobre isso, sobre a palavra de Deus, o que ela tem nos ensinado, e a primeira delas é que se para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Cristo precisa ser o Senhor e Mestre da minha vida. Ele precisa ser o Senhor e Mestre da minha vida. Se Ele não for o Senhor e Mestre da minha vida, eu não posso conhecê-lo, não posso experimentar a vida nova que Ele tem para mim. Se eu não fizer dEle o Senhor da minha vida, nada muda, nada acontece. A transformação que Ele tem para me dar não acontece na minha vida. Se Cristo é o Senhor e Mestre da minha vida, eu experimento essa vida abundante que eu tenho nele. Então, se para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, nós também vimos que Ele é o amor da minha vida. Se para mim o que viver é Cristo e o morrer é lucro, Ele é quem eu amo, Ele é quem eu desejo, Ele é quem eu busco, é para Ele que eu vivo, é por Ele que eu vivo, é por causa dEle que eu vivo todas as coisas, que eu faço todas as coisas. Se para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, também nós aprendemos, meu amado, que Ele é o meu contentamento, Ele é aquilo que me traz alegria, Ele é aquilo que me faz alegre, que preenche o meu ser. Ele é o meu contentamento, Ele é o prazer da minha vida. E se para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é o poder que me move. Cristo é o poder que me move. Cristo é que me faz levantar da cama, me faz perseguir um alvo. Cristo é que me atrai, é a Ele que eu busco, é Ele que eu desejo. E hoje nós vamos ver que se para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Cristo é a minha ambição. Cristo é a minha ambição. O que você quer nesse mundo, meu irmão? O que você deseja? O que você sonha? Qual é o sonho da sua vida? Qual é o desejo que está lá no fundo do seu coração, que te motiva a viver? O que faz você acordar todos os dias e perseguir alguma coisa? O que você está perseguindo, o que você está buscando? Para a maioria das pessoas desse mundo, para aqueles que ainda não conhecem Cristo, eles buscam riquezas, poder e fama. A vida se resume nisso para eles, em buscar riquezas, poder e fama, pensando em encontrar nessas coisas, pensando em encontrar nisso a felicidade, o desejo de viver, pensando em encontrar nisso o significado para a sua vida. Mas para aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo, como Paulo afirmou, o viver é Cristo, ou seja, a minha ambição de vida é Jesus Cristo.
No capítulo 3 de Filipenses, no verso de 7 a 9, a palavra de Deus diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas para a que vem da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A minha ambição é Cristo. Se há algo em meu coração que concorre com Cristo, se há algo em meu coração que disputa lugar com Cristo, que eu persigo como sonho da minha vida, isso é idolatria. Cristo precisa dominar, reinar, ser o único no meu coração. A minha ambição precisa de ser somente Ele. Se eu guardo no meu coração qualquer outro desejo, qualquer outra ambição, se eu persigo qualquer outro tipo de alvo na minha vida, se o que eu desejo no meu coração é outra coisa que não seja Cristo, isso é idolatria. Tem roubado o lugar dele na minha vida. A Ele, somente a Ele, pertence o trono do meu coração e da minha vida. Preciso acordar todos os dias, meu amado, para perseguir essa ambição. A ambição do meu coração precisa de ser o Senhor. Todo santo dia preciso de me levantar, reunir forças e buscar conhecer o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos de entender, é para isso que nós precisamos de viver. Porém, meu amado irmão, nesse mundo as coisas estão com seus valores invertidos. Aquilo que não tem valor algum, ou que o valor seja pequeno, é o que tem valor, é o que esse mundo valoriza. Como eu disse, as pessoas vivem por dinheiro, por poder e por fama. Como eu disse, o que as pessoas buscam, o que as pessoas desejam, o que as pessoas procuram nesse mundo são coisas materiais. É poder, é fama. O que as pessoas desejam, o que as pessoas procuram são coisas que não satisfazem completamente a sua alma. Nós precisamos de parar e pensar sobre aquilo que nós temos investido a nossa vida, o tempo que nos resta nesse mundo. Nós precisamos de parar e nos questionar. As pessoas simplesmente seguem ideais, ideologias de vida, sonhos que todo mundo segue, que todo mundo busca, sem parar para se questionar, sem parar para se perguntar o que realmente importa. Os valores nesse mundo foram completamente invertidos. Os valores nesse mundo foram completamente deturpados por causa do pecado. Nós fomos feitos por Deus como criação dele, para nos relacionarmos com Ele e nos relacionarmos uns com os outros em harmonia, em amor, para amar a Deus, para servi-lo. Nós fomos feitos para amar as pessoas, servir as pessoas, abençoar uns aos outros, viver em comunidade, como bênção um na vida do outro. Mas o pecado deturpou a nossa capacidade de entender o que realmente importa na vida. E aí por isso esse mundo valoriza as coisas que não têm valor algum, as coisas materiais que são temporais, que são corrompidas, que se perecem facilmente, que não preenchem o nosso coração, que não nos satisfazem, que não nos dão prazer. Por isso o mundo corre atrás de riquezas, de poder e de fama, e cada vez mais se afasta do Senhor, e cada vez mais se sente carente, vazio, porque essas coisas são distrações, são armadilhas na nossa vida, são colocadas por Satanás para nos afastar do Senhor, para nos impedir de entender que a nossa alma anseia pelo Senhor e deseja o Senhor, e só se satisfaz nele. Para quem você, meu amado, tem vivido? Para o que você tem vivido, o que você tem buscado? Sonde o seu coração, pare por um tempo. Pare para refletir, pare para pensar, pare para se questionar, pare para se perguntar: por que persigo tais alvos? Por que desejo tais coisas? Por que invisto a minha vida nessas coisas? Por que faço o que todo mundo faz? Por que busco o que todo mundo busca? Por que procuro o que todo mundo procura? Ao invés de entender o real valor de cada coisa. Para Paulo, a ambição dele é Cristo, e ele deixa isso muito claro: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, eu considero
como perda aquilo que antes eu valorizava. No verso 7 ele deixa muito claro: aquilo que antes eu considerava valioso, precioso, para mim agora eu perdi essas coisas, eu considero isso como perda por causa de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos de entender, meu amado. Quando ele conheceu Jesus Cristo, quando Paulo conhece Jesus Cristo, a sua perspectiva de vida muda, a sua ambição muda, o desejo do seu coração muda, aquilo que é valioso para ele passa a não valer mais nada, porque ele encontra algo precioso. É por causa de Jesus que ele abandona todas as coisas. Aquilo que antes tinha valor, que ele valorizava, que ele buscava, que ele dava vida, que ele se esforçava para alcançar, para buscar, perdeu completamente seu valor. No encontro que ele teve com Jesus Cristo, sua vida dá uma guinada de 180 graus, ele se volta para o Senhor e segue em direção a Ele, abandonando, deixando para trás, dando as costas para tudo aquilo que antes ele buscava. É assim que você se sente, meu irmão? É isso que você tem buscado? A partir do momento que encontramos o Senhor, a partir do momento que conhecemos o Senhor, a nossa vida tem esse choque de realidade, os nossos olhos se abrem, nós conhecemos o que realmente importa e passamos a valorizar o que realmente tem valor e perde completamente o sentido, o significado, o valor das coisas desse mundo. Dinheiro, fama, poder deixam de ser prioridade, deixam de ser valiosos na nossa vida porque nós conhecemos Cristo. Como eu disse mais uma vez, eu torno a apelar para você, meu irmão. Pare um pouco e pense, avalie. Para esse mundo as coisas estão tudo fora de lugar, estão tudo invertidas. Aquilo que realmente importa não tem valor algum para esse mundo. Deus e as pessoas são simplesmente objetos para serem usados para que possam se alcançar aquilo que o seu enganoso e pecador coração anseia, aquilo que o seu escravizado coração anseia. Mas para Paulo ele diz: para mim não, agora o viver é Cristo. Depois que eu conheci o Senhor, todas aquelas coisas que antes para mim valiam muito, deixam de valer alguma coisa, não valem mais nada, perdem o valor. As minhas ambições dão lugar à única e verdadeira ambição, que é Cristo. A única coisa que importa para mim agora é Cristo. A única coisa que vale a pena agora é Cristo. Pergunte isso a você, meu irmão. É isso que você tem vivido? Esse é o desejo da tua alma? É isso que você acorda todas as manhãs para buscar? É nisso que você investe a tua vida, a tua juventude, o teu vigor, o tempo que Deus tem te dado nesse mundo? É nisso, nessa busca, essa é a tua ambição? Cristo é a tua ambição? Ou você tem vivido os valores desse mundo, esses valores invertidos, onde Deus e as pessoas só têm valor para você se forem úteis para você alcançar os sonhos pecaminosos do seu coração? Quando a gente encontra Jesus, a nossa vida precisa de mudar. Quando nós encontramos Jesus, os nossos valores precisam mudar. Quando nós encontramos Jesus, aquilo que é precioso para a gente precisa de mudar. E é isso que Paulo está testemunhando que aconteceu na vida dele. Pergunte a você, meu irmão: Cristo é aquilo que mais vale para você? As pessoas, amar as pessoas, abençoar as pessoas, servir as pessoas é o que mais vale para você. Conhecer o Senhor, amá-lo, adorá-lo, servi-lo é o que mais vale para você? Ou você tem buscado a mesma coisa que todo mundo está buscando? Qual é o seu interesse nessa vida, meu irmão? O que nós precisamos de entender é que cada dia mais nós precisamos de desejar conhecer o Senhor. A direção da nossa vida precisa de ser essa. Então, meu amado, quando a gente conhece Jesus Cristo, as coisas tomam o seu devido lugar. Aquilo que realmente importa passa a ser o que é valioso para nós. E aquilo que não tem tanta importância assim, nós abrimos mão, nós damos as costas, nós nos voltamos para o Senhor. Como que alguém pode, depois de ter experimentado a vida nova em Cristo, conhecido o Senhor, entendido, colocado as coisas no lugar na sua vida, colocar as prioridades no lugar na sua vida e entendido que Cristo é aquilo que realmente importa, que a nossa alma deseja, que o nosso coração anseia, e depois de ter conhecido o Senhor, pode desejar as coisas desse mundo ainda? Como que nós podemos, depois de ter experimentado o novo nascimento, o nascer do Espírito, de ter experimentado comunhão com o Senhor Jesus Cristo, ainda almejar, ainda sonhar, ainda perseguir, ainda ambicionar as coisas desse mundo?
Para mim o viver é Cristo, diz a palavra de Deus. Isso precisa ser a realidade na minha vida. As outras coisas não podem ter mais valor na nossa vida. Os nossos antigos sonhos precisam desmoronar, dar lugar a Cristo em nosso viver. O povo de Israel, quando sai do Egito, ele mantém aquele coração no Egito o tempo todo. O sonho dele continua no Egito, o sonho dele continua ali. Ele não consegue ambicionar o Senhor, ele não consegue entender que o Senhor é a coisa mais importante na vida deles. Eles estão sempre com o coração lá atrás, eles não conseguem se voltar para o Senhor, e assim tem sido, infelizmente, a vida de muitos crentes nesse mundo. Dizem seguir o Senhor, dizem que Cristo é o Senhor e Mestre da sua vida, mas continuam ambicionando as coisas desse mundo, continuam tirando Cristo do lugar que pertence a Ele. Cristo precisa de ser o Senhor da nossa vida, o bem mais valioso, mais precioso do nosso ser. Por isso, meu amado, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que antes aquilo que ele valorizava, agora para ele não tem mais valor. Ele considera perda, aquilo que antes ele considerava valioso, ganho, lucro, agora para ele é perda, por causa de Jesus Cristo. Tudo se torna perda. Verso 7, que nós enfatizamos, diz que Paulo considerou aquilo que era lucro como perda. O verso 8 ele diz, todas as coisas. Na verdade ele diz, eu passei a considerar todas as coisas como perda. Entendeu a amplitude que ele dá? Num primeiro momento, quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós desmoronamos, nós destituímos todos os sonhos da nossa vida, nós abrimos mão, nós damos as costas para aquelas ambições antigas que tínhamos, para aquilo que nós vivíamos antes de conhecer o Senhor, e nos voltamos para o Senhor Jesus Cristo, damos as costas para o mundo e seguimos em direção ao Senhor. Mas a partir desse encontro, isso precisa de ser ampliado, esse é o entendimento de Paulo. Não só os sonhos antigos que precisam ser deixados para trás, mas todos os deuses da nossa vida, todas as coisas precisam perder o significado. Ele diz, eu passei a considerar tudo como perda, no verso 8 ele diz. Todas as coisas, nada pode concorrer com o Senhor mais em nosso coração. O importante é entender aqui, meu amado, que há uma progressão, há uma escalada, ou seja, a cada dia o meu coração precisa desejar mais ainda o Senhor e está disposto a abrir mão de qualquer coisa por Ele, mais ainda. É isso que nós precisamos de entender com o passar do tempo, não somente aquilo que nós julgávamos antes, como todo mundo julga, importante, não somente o dinheiro, a fama e o poder, mas todas as coisas nós passamos a considerar como perda, ou seja, cada vez mais a minha vontade, o meu desejo de conhecer o Senhor precisa ser aumentado na minha vida, há uma escalada, há uma progressão nisso. Todas as coisas passam a ser consideradas, na verdade, como esterco, como algo repugnante, porque eu não tenho tempo mais a perder, eu não tenho mais como desperdiçar a minha vida, o tempo que me resta com o Senhor nesse mundo, com outra coisa que não seja conhecer o Senhor, conhecer a grandeza do Senhor, a grandeza de conhecer o Senhor. Meu amado, todas as coisas nesse mundo não passam de ilusão, dinheiro, fama, poder não passam de ilusão, uma tentativa de Satanás nos afastar do Senhor, tirar o nosso foco daquilo que verdadeiramente importa, daquilo que verdadeiramente é valioso, daquilo que verdadeiramente satisfaz o nosso coração, o desejo da nossa alma, que nos completa plenamente. A vida cristã é isso, é conhecer o Senhor e prosseguir nesse conhecimento, e para isso a gente precisa de gradativamente ir abrindo mão daquilo que tem nos atrapalhado, que tem impedido a gente de conhecer mais o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Olha, para mim agora só tem um interesse, só tem uma coisa que vale a pena, só tem algo, só tem uma coisa que realmente tem algum valor para mim, e essa coisa é Cristo. Todas as outras perderam o significado, a importância, o sentido na minha vida. Portanto, meu amado, à medida que a gente vai experimentando mais da comunhão com o Senhor, mais a gente quer conhecer o Senhor. Ele é infinito, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é imenso.
mais a gente precisa desejar conhecê-lo. Por mais que a gente já tenha caminhado com o Senhor, há muito mais ainda para conhecê-lo. Isso vai sempre requerer da gente que a gente abra mão de valores que a gente tinha antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer, o que a gente precisa compreender para entender a mensagem do Senhor para a nossa vida hoje, é que o propósito de todas as coisas é conhecer o Senhor Jesus Cristo. Não sei se você conseguiu entender ainda, meu amado, mas se para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, então isso significa que tudo que eu abandono com um propósito. Tudo que eu deixei para trás, eu preciso deixar com um propósito. Tudo que eu abro mão, eu preciso de abrir mão com um propósito. E o propósito é conhecer o Senhor Jesus Cristo. É conhecer essa grandeza do Senhor, a grandeza do conhecimento dele. Ou seja, Paulo está comparando uma coisa com outra. Paulo está colocando em termos de valores aquilo que realmente é precioso. Ele compara as coisas desse mundo, os antigos alvos, aquilo que esse mundo tem para nos oferecer, aquilo que o pecado tem para nos oferecer, com a grandeza de conhecer Jesus Cristo, com a imensidão que é conhecer o Senhor. É como Jesus, quando ele fala a respeito do reino dele, ele fala: olha, o meu reino é parecido com o homem que procura, que encontra um tesouro num lote, num terreno, num lugar. E o que ele faz quando encontra aquele tesouro? Ele esconde aquele tesouro de novo, vai lá, vende tudo que ele tem, volta e compra aquele terreno, porque ele encontrou aquilo que é valioso para ele. Ele vendeu tudo que tinha, ele deixou tudo que tinha para conquistar aquele tesouro. Ele diz: também é semelhante àquele negociante de pérolas, que tendo encontrado uma pérola de grande valor, então ele vai e vende tudo que tem e compra aquela pérola de grande valor. É isso que Paulo está fazendo, quando ele compara as coisas que ele perseguia, quando ele compara o que esse mundo está perseguindo, quando ele compara o que esse mundo tem para oferecer a nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, que conhecemos o Senhor, quando ele compara as coisas que nós podemos sonhar e imaginar nesse mundo, com a grandeza de conhecer o Senhor Jesus Cristo, ele diz: isso não vale mais nada para mim. Porque para mim o precioso, o que tem valor, é conhecer o Senhor Jesus Cristo. Por isso a gente abandona as coisas, por isso a gente quer mais do Senhor Jesus Cristo, porque Ele se torna o nosso maior bem, o que nós temos de mais precioso, a nossa maior ambição, o nosso maior desejo. Torno a pedir você que faça uma reflexão sobre o que você tem buscado. O que você está procurando, o que você deseja, o que te move, o que move o seu coração, o que te causa anseio por alguma coisa. Se não for o Senhor Jesus Cristo, se Ele não é o que mais você deseja, se Ele não é o que você busca todos os dias, se não é por Ele que você vive, se não é para a glória dEle que você vive, se não é Ele que você ama, que você está apaixonado, se não é Ele a sua paixão, se não é Ele a tua única ambição, você tem idolatrado, se desviado do Senhor, perdido o privilégio de conhecer o Senhor, de avançar nesse conhecimento, de ter intimidade com o Senhor. Não tenha medo, meu irmão, de considerar todas as coisas, de abrir mão de todas as coisas por causa de Jesus. Esse é o grande segredo. A gente não está abrindo mão simplesmente de alguma coisa, por nada, por uma tentativa frustrada, por uma tentativa de tentar encontrar algo que nos dê algum significado de vida. Nós estamos abrindo mão de todas as coisas por causa de Jesus Cristo. Esse é o grande segredo. O que muitos deixam de entender, não conseguem alcançar, não conseguem compreender, é que tudo aquilo que nós abrimos mão é por causa de Jesus. Tudo aquilo que nós deixamos para trás é por causa de Jesus, e não há nada mais valioso do que isso. As pessoas pensam que o cristianismo, que a vida cristã é simplesmente uma vida de abnegação, que é simplesmente você não ter prazer em nada, que é simplesmente você ter uma vida sem graça, sem valor, sem alegria, sem vida, na verdade. Mas é muito pelo contrário. Cristianismo é você entender que encontrou aquilo que teu coração buscava, que a tua alma anseia, que te satisfaz, que é suficiente para você, e essa pessoa é Jesus Cristo, e por causa dele, você abre mão de tudo, porque ele é valioso para você. A vida cristã não é uma vida sem graça, não é uma vida infeliz, não é uma vida amargurada, não é uma vida simplesmente de sofrimentos e abnegações, é uma vida
plena no Senhor Jesus Cristo. É isso que Israel não entendeu quando deixou o Egito, que ele ficava lamentando a carne, a cebola, o tempo de vida, aquilo que ele vivia na escravidão. E muitos daqueles que se dizem servos de Jesus Cristo ainda ficam lamentando os prazeres desse mundo que abandonaram e buscando ainda as coisas que todo mundo busca. Porque não entendeu que Jesus Cristo é o único e verdadeiro bem que satisfaz a nossa alma, que precisa ser a nossa única ambição. O que Paulo está fazendo aqui, meu amado, é exatamente isso, comparando valores. E quando a gente compara valores, o mais belo, o mais precioso sonho que nós pudermos ter nesse mundo, com as coisas desse mundo, é incomparável com o valor que Jesus Cristo realmente tem. Quando a gente encontra Jesus, como eu disse, os nossos olhos são abertos, a gente pode compreender o real significado, o real valor das coisas, as coisas vão para o lugar certo. Jesus Cristo passa a ser na nossa vida o nosso bem maior. Qualquer coisa é incomparável a experimentar, conhecer o Senhor Jesus Cristo. E aquilo que nós experimentamos dele ontem, hoje há mais para conhecer dele. Há um caminho para ser trilhado. Ele é imenso, como eu disse, ele é imensurável. E eu preciso de conhecer o Senhor cada dia mais. Hoje é isso que a palavra de Deus está nos convidando, nos convocando a experimentar do Senhor. Não há tempo a ser perdido com coisas que não satisfazem a nossa alma, o desejo da nossa vida. É por causa de Cristo que a gente abandona todas as coisas. Cristo precisa ser esse desejo da minha alma. Se o meu coração, meu amado, se encontra almejando, desejando, sonhando com alguma coisa que não seja o Senhor, tem alguma coisa muito errada. Eu preciso parar, pedir perdão da minha idolatria, confessar o meu pecado, me voltar para o Senhor, dar as costas para qualquer coisa nesse mundo, dar as costas para qualquer coisa que possa me afastar, me distrair de perseguir o Senhor, de conhecer o Senhor. Quando a gente compara essas coisas com a grandeza de conhecer Jesus, irmão, todas as coisas perdem o significado. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Quando entendemos isso, não consideramos que perder alguma coisa por causa de Jesus seja sofrimento, mas é alegria, é prazeroso, é extraordinário viver essa vida que o Senhor tem nos dado. Vamos fechar um pouquinho nossos olhos, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Qual é a tua ambição de vida? Torno a perguntar. O que você guarda no seu coração como anseio para a sua vida? O que você deseja, o que você busca diariamente, o que faz você acordar todas as manhãs com um coração acelerado, ansioso, batendo forte, desejoso por conquistar, precisa ser Jesus, meu irmão. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que significa para mim viver é Jesus Cristo. A ambição da minha vida é Jesus. O desejo da minha vida é Jesus. Feche seus olhos, ore um pouco. Converse com o Senhor. Busque a direção do Senhor para a sua vida nesse momento. Busque a direção do Senhor para você. Avalie aquilo que você tem buscado. Questione. Será que realmente eu tenho buscado o significado real para a minha vida? Isso que eu tenho buscado, isso que eu tenho procurado tem trazido realmente alguma coisa que vale a pena para a minha vida? Se não for o Senhor, se não for Jesus, se Ele não é o Senhor da tua vida, se Ele não é o teu amor, se Ele não é o teu prazer, se Ele não é o que te move, se Ele não é a tua ambição, você tem vivido uma vida tenebrosa, vazia, carente, uma vida como as pessoas desse mundo têm vivido, desgarradas, desamparadas, sem esperança, ansiosa. Busque o Senhor, meu irmão.